Eu sou o professor Paulino, da disciplina de matemática, e nesta aula nós iremos estudar a respeito de equações biquadradas. Professor, o que é uma equação biquadrada? Bom, a grosso modo, nós podemos dizer que ela é uma equação que é 2 vezes quadrada. E aqui o pré-requisito, pessoal, é muito importante a gente saber disso, que para nós compreendermos equações biquadradas, nós devemos já, a priori, ter compreendido equações do segundo grau, tá bom? Então, equações biquadradas, pessoal, deixa eu colocar aqui para a gente observar de forma mais clara. Vou colocar uma definição bem simples aqui, a definição de equações biquadradas. Como assim, professor? Não é muito complicado, pessoal. Basta nós observarmos o seguinte. Ela vai ser toda a equação, né? Ela vai ter uma forma geral, tá bom? Assim como a equação do segundo grau, aqui também vai ter uma forma geral, tá bom? É toda a equação, né? Que vai ter a forma, isso aqui que é importante a gente saber, ó. Tem a forma a x4 mais bx2 mais c, tá bom? Ela vai ser uma equação que vai ter, gente, ó, ela vai ter sempre essa estrutura aqui, ó. A equação biquadrada vai ter sempre essa estrutura aqui, tá certo? Então você vai ter que ficar atento, né? Porque assim como as equações de segundo grau, essa equação biquadrada ela vai ter essa estrutura biquadrada porque um expoente máximo dessa equação, gente, é 4. Tá aqui, ó. O expoente máximo dessa equação é 4. É uma equação que tem grau 4. Bom, nesse caso aqui, o que nós podemos estar observando também, pessoal? Seguinte, os coeficientes A, os coeficientes B e o coeficiente C, todos eles, né, vão pertencer ao conjunto dos números reais. E o coeficiente A, em hipótese alguma, pode ser zero. O coeficiente A ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Porque se esse coeficiente A em alguma situação apresentar-se como sendo zero, a equação não vai ser biquadrada, ela vai ser uma outra coisa, tá bom? Bom, a gente já sabe qual é a estrutura de equação biquadrada. Vamos ver aqui agora mais algumas situações novas. Bom, vamos resolver aqui uma situação aqui, gente. Exemplo. Um exemplo aqui, ó. Resolver. Vamos observar com calma. A equação. Vou colocar aqui uma equação b quadrada. Bem simples. X elevado a 4 menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Então, pessoal, essa aqui é a equação de grau 4, ó, equação de grau 4. Então, nós vamos ter que ter a consciência de que a gente vai encontrar 4 conjuntos de solução. Aliás, dentro do conjunto de solução, nós vamos encontrar 4 raízes. Assim como na equação do segundo grau, nós temos 2 raízes, aqui nós vamos encontrar 4, tá certo? Bom, é de fundamental importância que você tenha compreendido o conteúdo da equação de segundo grau. A propósito, na semana que vem nós vamos revisar, né, profundamente um pouco mais a equação de segundo grau. Gente, ó, vamos pegar essa equação aqui, ó. Vamos pegar essa equação aqui que a gente colocou, e a gente vai resolvê-la. Vamos pegar ela e vamos reescrevê-la novamente. Vamos reescrevê-la assim, ó. Esse x elevado a 4, vocês concordam? Deixa eu escrever essa equação bem aqui de lado, para ficar bem, para a gente ganhar espaço, né, aqui no na nossa lousa aqui, ó. A equação é essa, x4 menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Vocês concordam, né,
eu vou aqui reescrever esta equação b quadrada de forma que ela continue com a mesma estrutura e não se altere nada. Vocês concordam comigo que x elevado a 4 pode ser escrito assim, ó, x elevado a 2 elevado a 2. Isso aqui continua, gente, ó, x elevado a 4 menos 10x elevado a 2 mais 9 igual a 0. Agora, nós vamos ter que criar um artifício, né, matemático e trabalhar com uma outra variável, né, com uma outra letra além do x. Como assim, professor? Vamos fazer o seguinte, vocês vão observando aqui passo a passo, ó. Fazendo x elevado a 2 igual a uma outra variável qualquer, y, t, z, não sei, desde que não seja x. Eu vou chamar de y. Se eu fizer isso aqui, gente, se eu fizer x elevado a 2 igual a y, eu vou aqui nessa equação, né? Nessa equação aqui, e onde aparecer um x elevado a 2, eu não vou colocar x elevado a 2. A gente vai colocar y, tá certo? Pois observem aqui, ó. Vou pegar a equação que a gente, né, reescreveu ela desta maneira aqui. E onde aparecer um x elevado a 2, eu vou substituir por y. Aqui, ó. Logo aqui é x elevado a 2 e ele está elevado a 2. Então vai ficar isso aqui, ó. X elevado a 2 é y, só que ele é elevado a 2, menos 10x ao quadrado, que eu vou trocar por y, mais 9 igual a 0. Então aqui nós temos, claramente nós temos uma equação do segundo grau. Então vamos observar a aula anterior. Tá bom? Vamos utilizar o delta, né? Vamos resolver pela forma de Bhaskara. Lá da aula anterior, nós temos que o delta é igual a b elevado a 2 menos 4 que multiplica a que multiplica c. Professor, quem é A, quem é B, quem é C? Gente, A, B e C são os coeficientes de uma equação. Especificamente, isso aqui é a equação do segundo grau. Nesta equação aqui, o coeficiente A é esse aqui, ó. É esse que está colado no y elevado a 2. O coeficiente A, gente, é 1. O coeficiente B é menos 10. Tá aqui, ó, menos 10. E o coeficiente C é mais 9, ou somente 9. Então, vamos só substituir. Delta, B elevado a 2, só que o B é 10 negativo, então menos 10 elevado a 2, menos 4 que multiplica o coeficiente A, que é 1, que multiplica o coeficiente C, que é 9. Tranquilo? Continuando. Delta é igual a menos 10 ao quadrado, 100, menos 4 vezes 1 vezes 9, são 36. Implica, né? Aqui, ó, implica que o delta vai ser igual a 100 menos 36. Isso aqui equivale a 64. Então, nós temos aqui que o delta é 64. Nós estamos trabalhando para encontrar o conjunto de solução, gente, dessa equação aqui, certo? Depois, interessa para nós, no final das contas, essa equação do quadrado. Bom, agora nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Da aula anterior sobre a equação do segundo grau. A fórmula é essa aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, né? Que a gente já sabe quanto é. Tudo isso aqui dividido por 2, que multiplica a. X é igual a menos b. Gente, o b da equação aqui, ó. O b da equação é menos 10. Aqui na fórmula também é menos 10. Então, ó, 2 menos, né, um de tela para o outro vai ficar positivo. Então, ficou 10. Ao invés de ficar menos 10, ficou só 10. Viu? Mais
ou menos a raiz do delta, ou seja, a raiz de 64 sobre 2 que multiplica a, só que o a é 1. E x é igual a 10 mais ou menos raiz quadrada de 64 é 8, né? E 2 vezes 1, 2. Então aqui, gente, claramente nós já temos aqui condições de descobrirmos quem é x', quem é a primeira resposta, é 10 mais 8 dividido por 2. É a primeira resposta dessa equação de segundo grau aqui, ó. Vou fazer aqui um pouco mais rápido. 10 mais 8, 18, dividido para 2, 9. E temos condições também para encontrar o x de duas linhas, que é a segunda raiz. Como eu fiz aqui, ó, 10 mais 8, agora eu vou fazer 10 menos 8. 10 menos 8, 2, dividido para 2, 1. Opa, professor, nós encontramos a resposta da equação b quadrado, que foi essa que o senhor colocou aqui bem no início. Ainda não, gente, ainda não. O que nós encontramos aqui, ó, com esse x' 9, com o x de 2' 1, nós encontramos, na prática, né, pessoal, eu não posso nem estar colocando x, não é? Na prática, nós resolvemos uma equação do segundo grau, não na variável x, e sim na variável y. Então, tem que trocar isso aqui tudinho, certo? Tem que trocar tudo, porque a gente está resolvendo é a equação do segundo grau, essa aqui, ó. Essa aqui que a gente está resolvendo, na variável y. Então, nem é x, é y. Tá bom? Ao vivo é assim mesmo. Então, aqui é y. Y' e o y, duas linhas. O y' é 9 e o y duas linhas é 1. Isso aqui é o conjunto de solução da equação y2 menos 10y mais 9 igual a 0. Mas o que interessa para nós, gente, é o conjunto de solução da equação biquadrada. É o que interessa para nós. Vocês observam que bem aqui anteriormente nós fizemos x elevado a 2 igual a y, a gente mudou de variável, porque a equação b quadrada ela vem na variável x, e nós mudamos, né, para uma variável y, e aqui tornou-se uma equação de segundo grau. Então, para a gente encontrar o conjunto de solução da equação b quadrada referida, né, que ele quer que a gente descubra o conjunto de solução, você vai ter que voltar e utilizar esse bem aqui, ó. X elevado a 2, nós não dissemos que era igual a y. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer x elevado a 2 igual ao y', ou seja, x elevado a 2 é igual ao y', que é quanto? 9. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. E aqui você tem que x é igual a mais ou menos 3. Pronto, agora você vai fazer a mesma ideia, mesma situação para o y duas linhas, ou seja, x elevado a 2 é igual a y duas linhas. Quanto é o y duas linhas aqui, gente? É 1, ou seja, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1. Então é isso, gente. Ó. Agora, quando você passa a resolver a equação da variável x, você está calculando as raízes da equação biquadrada. Como ela tem expoente 4, nós vamos ter que ter 4 raízes. Então aqui, ó, o conjunto de solução a gente acabou de encontrar. O conjunto de solução, deixa eu ajeitar aqui o S. O conjunto de solução, que é a resposta final aqui para esta equação biquadrada, deixa eu colocar na ordem crescente, do menor para o maior. Vai ser, eu tenho uma raiz aqui menos 3, depois tem uma raiz negativa menos 1,
tenho a raiz positiva 3 e tenho a raiz positiva 1. Aqui sim, gente, ó, quantas raízes nós temos aqui dentro? Uma, duas, três, quatro. Então isso aqui é o conjunto de solução da equação b quadrada x elevado a 2 menos 10x ao quadrado mais 9 igual a 0. O que você tem que fazer? Transformar ela em uma equação de segundo grau em uma outra variável, resolver essa equação de segundo grau em uma outra variável e depois retomar essa situação aqui que nós propusemos bem no início do problema, ok? Então eu vou voltar a esse conteúdo fazendo uma aplicação, né? Uns 2 ou 3 exercícios, né, para a gente compreender melhor. E por enquanto é isso. O objetivo aqui foi você conhecer o que é uma equação biquadrada, né? Conhecer os seus coeficientes, né? Quem é A, quem é B, quem é C. E a princípio saber como que a gente resolve uma equação dessa natureza. Tá certo? Depois eu vou fazer uma nova aula, né? Com algumas aplicações para que a gente possa estar fixando melhor esse conteúdo. Ok? Grande abraço a todos.